Quem conhece o Rodrigo Minotauro sabe a quantidade de guerras em que o cara se envolveu, e como ele, na técnica e na raça, conseguiu se tornar campeão, não só do UFC, mas também do Pride. Agora, a maior luta da vida dele foi disputada muito antes do MMA. Fala pessoal, a história de hoje é uma das mais conhecidas envolvendo lutadores brasileiros, mas como tem muita gente que começou a acompanhar o MMA há pouco tempo e talvez nem tenha visto o Minotauro lutar, eu achei uma boa ideia trazer essa história para vocês. Portanto, se você não é inscrito, já se inscreve logo no canal, isso me ajuda muito e claro, já deixa logo o like nesse vídeo, né? Apesar de ter surgido para o mundo do MMA a partir da Brazilian Top Team, o Minotauro na verdade nasceu na Bahia, em Vitória da Conquista. E de acordo com ele, nessa época, a cidade ainda era muito rural. Portanto, era comum ver pessoas andando pela cidade em caminhões e carretas. Guardem bem essa informação. Quando criança, ele, assim como a maioria dos meninos, era muito próximo dos seus parentes. Então, quando tinha uma festa, todas as crianças da família se juntavam para brincar. E foi numa festa como essas que a vida dele mudou para sempre. Essa festa em questão foi de um dos primos do Minotauro. Nessa época ele tinha 11 anos de idade e estava brincando na rua com as outras crianças. Na verdade, a brincadeira era na caçamba de um caminhão que estava estacionado na frente da casa do aniversariante. O caminhão pertencia a um dos parentes dos pais do aniversariante. O cara saiu da festa em determinado momento e entrou no caminhão para ir embora. Ele não percebeu que tinham crianças brincando na caçamba do automóvel, então ele ligou o carro e deu ré normalmente. A criançada começou a pular assim que o caminhão começou a se mover. A maioria das crianças pulou pelo lado, mas o Minotauro pulou pela parte de trás do automóvel, e assim que ele chegou ao chão, não deu nem tempo de se mover. O motorista deu ré e o caminhão passou por cima da perna esquerda dele. O irmão gêmeo do Rodrigo, o Rogério, estava na festa e lembra do momento da seguinte forma: comecei a ver aquela roda passando por cima dele aos poucos, por cima do pé, da perna. Quando eu olhei, parecia que o caminhão estava passando por cima de um quebra-molas. A adrenalina era tanta que ele não sentia dor, mas caiu no chão logo que eu o levantei. É óbvio que depois que a adrenalina passou, a dor foi insuportável. No documentário que contou a vida do Rodrigo Minotauro, lançado em 2018, é relatado que nesse momento do resgate ele estava desesperado, pedindo a ajuda do pai, implorando para que o pai não o deixasse morrer. Ao mesmo tempo, o pai dizia a ele para que ele não deixasse de lutar, para que ele se mantesse forte. Ele foi levado para o principal hospital de Vitória da Conquista, mas logo foi percebido que ele precisava ser transferido para a capital, Salvador. O acidente destruiu o corpo do Rodrigo. Ele rompeu o tendão de Aquiles e teve lesões seríssimas no pulmão direito, no diafragma, no fígado e até mesmo nos rins. Por isso mesmo, de acordo com o lutador, até os médicos duvidavam que ele sobreviveria. O garoto passou por uma série de cirurgias que deixaram muitas cicatrizes, visíveis até hoje. Inclusive, uma delas, a mais chamativa, nas costas, era o jeito mais fácil de diferenciar o Rodrigo do Rogério. Para vocês terem noção, para reconstruir o diafragma do Rodrigo, eles tiveram que emendar o órgão a um músculo das costas, para que assim ele pudesse voltar a respirar sem dificuldades. Minota ficou em coma por semanas e ao todo ficou 11 meses internado. Eu nem preciso dizer o quanto essa tragédia afetou toda a família, mas no documentário tem um trecho muito interessante em que o pai do Minotauro lê uma carta que o Rogério escreveu para o irmão enquanto ele estava internado. Na carta ele fala como é a vida sem o irmão e como não só ele, mas todo o sítio em que eles moravam pareciam sentir falta do Rodrigo. É um momento muito emocionante, inclusive o pai dele chora enquanto lê essa carta e eu de verdade aconselho vocês a procurarem. Lembro de ver numa entrevista o Minota falando desse momento da internação e de como a fisioterapia foi muito importante na recuperação física dele. A fisioterapia, inclusive, que seria uma grande companheira em toda a carreira do cara. Dos fisioterapeutas, eu lembro do Minotauro falar também de alguns voluntários que iam ao hospital fantasiados de palhaço para animar as crianças, e eu imagino que isso tenha sido muito importante no processo da recuperação psicológica dele, até porque estamos falando de um garoto de 11 anos de idade que teve que ficar quase um ano inteiro internado. Por alguma explicação que beira o milagre, o garoto conseguiu se recuperar, e mais que isso, se tornou um dos maiores pesos pesados da história do MMA. Agora é claro que o acidente acabou deixando sequelas no corpo do brasileiro, como a lesão no quadril que aos poucos foi atrapalhando a carreira do Minotauro. Em 2011, ele realizou uma cirurgia no quadril meses antes do UFC Rio e conseguiu dessa forma prolongar a carreira. Já no evento, ele conseguiu vencer o Brandon Schaub por nocaute, numa das vitórias mais emocionantes da sua carreira.
Mas essa história fica para um outro vídeo. Em 2012, o Globo Esporte organizou um encontro entre os irmãos Nogueira e o motorista do caminhão daquele dia, que se chama Gilbervaldo. Ele pediu perdão, mas é claro que todo mundo entendeu que aquilo foi um acidente. O Minotauro acabou se aposentando de vez em 2015. É muito interessante ter em mente que tanto ele quanto seu irmão ficaram muito conhecidos em suas carreiras pela resistência e pelo coração. E falando especificamente do Minotauro, são várias as lutas em que ele apanhava o combate inteiro e no final saía com a vitória. Se a genética fez com que os irmãos Nogueira tivessem os queixos mais duros do esporte em suas épocas, com certeza foi a resiliência e, por que não, a fé que fez o Minotauro sobreviver a esse acidente tão terrível. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e coloque nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Nos sigam nas redes sociais que vão estar aparecendo na sequência e, por favor, não deixem de se inscrever no canal. Como eu sempre digo, tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.